Pode colocar a foto do Blake Shelton, ele, norte-americano, 41 anos, cantor e eleito o homem mais sexy do mundo. Vamos falar dele então? Ele foi eleito no final do ano passado o homem mais sexy do mundo. Por que será, hein? Por quê? A decisão dividiu opiniões. Vamos ver. Os olhos azuis. O olhar dele, né? É bem, sabe, atraente. O cabelo grisalho. E loiro, né? E ainda o jeito extrovertido. Ele vive fazendo brincadeira, piadinha com o pessoal e tudo. Estas são algumas características do cantor americano Blake Shelton, eleito por uma revista dos Estados Unidos o homem mais sexy de 2017. Blake tem 41 anos. É um famoso cantor de música country, um estilo musical americano que lembra o nosso sertanejo. Mas ele ficou ainda mais conhecido depois que se tornou jurado de um programa que revela novos talentos da música. O título de homem mais sexy do ano foi dado pela revista People, uma importante publicação de celebridade dos Estados Unidos. E, claro, levantou polêmica. Algumas pessoas discordaram. Até o próprio Blake Shelton se surpreendeu. Ele confessou que sempre foi considerado feio. Para eles, como uma coisa meio... é um cara igual qualquer outro cara que eu posso ver no mercado, no posto de gasolina, sabe? Porque não é aquela beleza que você fala, meu, esse cara é muito diferente, esse cara, né? E talvez porque ele também não apela para isso na música dele. Não é que nem aqueles cantores que, né, sobem no palco, que é galã e tem todo, né, aquele charme com as mulheres. Para muita gente, um homem sexy não é necessariamente um homem bonito. E essa eleição gerou dúvidas. O que será que o cantor americano tem de tão especial para ser considerado o homem mais sexy do mundo? Para esta especialista em relacionamentos, além de um homem bem-sucedido, Blake aparenta ser bem resolvido em diversos aspectos da vida. E isso pode ter colaborado para a escolha. Está em muita evidência e é um homem, sim, bonito, sexy, tem maturidade, está levando a vida de uma forma adequada, né? Está bem casado, tem uma boa reputação, né? Isso tudo é muito importante. Afinal, existe uma diferença entre uma pessoa sexy e uma pessoa bonita? Às vezes, pelo modo de agir, modo de falar, você determina se é sexy ou bonito. A questão do sex appeal da pessoa, né? Depende muito como ela é. Às vezes ela não é tão bonita, mas conversa bem, tem um bom jeito e aí passa a ser uma pessoa um pouco mais sexy, né? Beleza não é tudo, né? Este cirurgião plástico explica que a beleza está relacionada à simetria e à matemática. Uma pessoa considerada bonita está dentro da chamada proporção áurea, utilizada, por exemplo, para medir o rosto. Padrões estéticos, você pode partir para análise geométrica do rosto. E quando você fala em análise geométrica, o homem, a gente pode falar num rosto mais quadrado, num rosto mais forte, um rosto que demonstre força. A mulher, o rosto já é triangular, você tem uma maçã do rosto saliente, isso dá beleza à mulher. Levando em consideração a matemática, os cirurgiões elegeram a modelo Amber Heard e o ator George Clooney como os mais belos do mundo. Convidamos o modelo Felipe Martins para passar pela avaliação do cirurgião. Será que ele foi aprovado? Olhando o rosto dele, ele tem um rosto quadrado, como eu falei, ossos fortes. O rosto não é completamente simétrico, como nenhum rosto é. Mas os olhos são claros, ele mesmo é um rapaz forte. Então é um sujeito que a gente pode enquadrar como bonito. Se a beleza está relacionada a padrões numéricos, ser sexy é um conceito completamente relativo. É o charme,
aquele quê a mais. Em geral, a pessoa sexy, ela tem um movimento harmônico, fisicamente falando. Então, ela sabe andar, ela sabe se comportar, ela sabe parar, ela sabe sorrir, olhar. Então, está tudo relacionado, é um comportamento global. Bom humor também é um ponto positivo. Ajuda, hein? Se ajuda. Porque uma pessoa risonha, feliz, positiva, é muito atraente, né? E o bom humor, sem dúvida alguma, é uma das marcas registradas do agora galã Blake Shelton. Já é meio da personalidade dele, né? De ser pentelho, de ficar querendo sacanear os outros. Apesar da eleição de Blake Shelton como mais sexy do ano ter gerado polêmica nos Estados Unidos, parece que aqui no Brasil as mulheres aprovaram. Deus caprichou, né? Foi assim uma obra divina, Blake Shelton. Blake Shelton, ele tem algo a mais, né? Aquele que a mais que tornou aí o homem mais sexy do mundo. Estou aqui para falar sobre isso e pedir a opinião para o cirurgião plástico Fernando Pussi. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, e aí, qual a sua opinião? Ele realmente pode ser considerado o homem mais sexy do mundo? São muitos os fatores, né, que se levam em conta para dizer que alguma pessoa é sexy e muito da opinião pessoal. Vai além da beleza, vai né? Muito além disso, né? A maneira de se portar, talvez a própria posição que ele represente, a atividade que ele faz, eu acho que é todo um conjunto. Exatamente. Olha, temos uma opinião aqui feminina já, viu? Ele é lindo, homem de cabelo grisalho, tem o seu charme. Meu nome é Luana, de Itapetinga, Bahia. Super beijo pra você. Realmente, cabelo grisalho, eu acho que dá um charme extra, né? Mas existem realmente algumas fórmulas, um cálculo para saber? Na reportagem a gente viu, dá para explicar um pouquinho melhor pra gente, doutor? Claro, claro. Existem linhas, né, que se considera como linhas áureas de proporção da face. Linhas que passam entre o canto dos olhos e a asa do nariz, linhas que passam saindo do canto dos olhos em relação ao canto da boca e que determinam a maçã do rosto. Então são apenas parâmetros que pode-se dizer para considerar um rosto como um rosto bonito, um rosto sexy, que tem uma proporção mais adequada. Uma simetria mesmo entre ambos os lados, né? Se você pegar o seu rosto, por exemplo, tirar uma foto, dividir, né? E colar como se fosse um espelho, a gente nota que tem muitas diferenças, né? Sim, sim. Nós somos completamente assimétricos, né? Sim. Nossa metade é completamente diferente da outra. Por então isso que a gente tem um lado mais bonito para tirar foto, claro. né, doutor? Temos que levar em conta isso, né? E usufruir dessa beleza. Bom, coloca então na tela a foto do homem mais sexy do mundo, por favor, produção, para o doutor falar pra gente. No caso dele, o maxilar contribui? Qual a sua opinião? Sim, o rosto dele é um rosto bastante masculino, um rosto bastante quadrado, né? Então as proporções ósseas de maçã do rosto, do ângulo mandibular, são bastante fortes. Ele tem um nariz mais longo, um nariz mais masculino mesmo. Hoje existe em cirurgia plástica uma tendência a deixarmos o rosto, quando se faz alguma intervenção, o mais dentro do natural possível, claro, e também seguindo padrões de acordo com a característica de cada pessoa. Um nariz que é bonito para uma pessoa necessariamente não será bonito para outra. O queixo, a projeção do queixo, tudo isso importa para você ter uma característica mais masculina no rosto. Olha, doutor, ele já tem mais opinião aqui e cada um tem a sua opinião, né? Você sabe, não é mesmo? Não tenha dúvida. A Paula de Piracicaba aqui, do ladinho da gente, fala que o Sidney, o marido dela, é sim o homem mais bonito do mundo. Aqui está o Sidney, beijão pra vocês, viu? Acompanhando aqui o RF com você. E a procura no consultório? Os homens realmente estão marcando mais consultas aí, querendo mudanças no visual? Sim, os homens deixaram de pensar apenas no trabalho, eu acho, hoje em dia, e também pensam na imagem e no seu bem-estar. A proporção de procura dos homens em relação às mulheres ainda é menor, claro, porém vem crescendo ano a ano.
Os homens procuram consultório para pequenas intervenções, geralmente, procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos. Então, são cirurgias de pálpebra, cirurgias de orelha, uso de toxina botulínica, né, preenchedores. Porque homem tem que ser vaidoso também, né? O Botox, por exemplo, já pode ser feito para o homem a partir de quantos anos? Não existe um limite de idade para isso, né? Começou a incomodar uma linha ali, pode fazer? Pode, desde que, claro, tenha uma indicação. Não adianta a gente lançar a mão de um recurso como o Botox, que é muito interessante, porém, se a pessoa não tiver uma indicação para isso. Então, se ela realmente tem alguma ruga de expressão, tem alguma alteração de contração muscular, não existe um limite mínimo. Por volta de 20 e poucos anos, já pode se lançar a mão de algum tipo de recurso desse tipo. Bacana, doutor. Fizemos também um corpo humano, né? Masculino, óbvio, porque é o assunto do dia, né? Pode colocar na tela a produção e você me diz se são realmente esses procedimentos aí que mais são realizados, doutor. Sim, esses são os procedimentos que no Brasil são mais procurados, né? Sim. Também na minha clínica também é mais ou menos essa mesma proporção. As cirurgias de pálpebra, que são as blefaroplastias, são cirurgias bastante frequentes. Para tirar realmente aquela pelinha que dá aquela sensação de cansaço, né? Uma sensação de cansaço, geralmente a gente percebe uma certa vergonha da pessoa no dia a dia, fala assim, no meu trabalho eles me perguntam se eu estou cansado, se eu não dormi bem. Então as cirurgias de pálpebra são bastante frequentes. As cirurgias de nariz também são frequentes, essas não são tão relacionadas à idade, então muitas vezes desde jovem a pessoa já se incomoda com o formato do nariz. Então pode lançar mão de uma rinoplastia. As cirurgias de ginecomastia se tornaram mais frequentes e hoje, na verdade, não são tanto de ginecomastias, mas sim de lipomastias, que são cirurgias onde se retira a gordura da mama masculina através da lipoaspiração, sem fazer uma retirada glandular necessariamente. Isso se deve... É algo que incomoda realmente no homem, né? Exato, exato. E prótese na mama? Prótese peitoral masculina existe também, porém é uma procura muito pequena. Hoje as pessoas são mais adeptas da academia, do fitness mesmo, então procuram buscar esse aumento muscular aí da forma mais natural. Olha, temos uma pergunta do Wesley, da Bahia. Ele disse que gostaria de fazer um preenchimento na maçã do rosto. É indicado para homem? Sim, pode ser. As mulheres querem tirar, né? A bichectomia, né, doutor? Algumas querem preencher a mais, né? Certo. A bichectomia, ela é mais para a porção mais baixa do rosto, na face inferior. A maçã do rosto seria a região do malar, que é essa área aqui. Que tanto no homem quanto na mulher, preferencialmente, ela deve ter algum volume e se mostrar um pouco mais marcada. Então, nos homens também são feitos preenchimentos. Os preenchimentos dessa região são mais profundos para que eles não apareçam. Então, são feitos de uma forma mais profunda para volumizar o local. Acontecem perdas de volume de gordura, até de volume ósseo ao longo da vida. Doutor, esses dias nós tratamos aqui esse assunto com uma psicóloga falando sobre disformia. Pessoas, então, que se olham no espelho e não se acham bonitas e buscam, de repente, na cirurgia plástica, uma forma aí de se sentirem mais belas, mas nunca estão satisfeitas. Isso acontece realmente? Você já teve caso no seu consultório desse tipo? Acontecem. Não é uma coisa tão frequente, felizmente. Quando o paciente chega até nós temos que conversar e realmente ver se aquela queixa é condizente com uma coisa que é a realidade do paciente. Quando nós percebemos algum distúrbio de autoimagem, vale muito mais a pena explicar isso para o paciente, discutindo junto com ele se realmente aquele procedimento vai trazer um benefício realmente que ele deseja. Se está aquém do que nós conseguimos, o que ele almeja, é melhor evitar fazer um procedimento desse tipo. Né? Porque daqui a pouco, gente, eu quero que vocês fiquem comigo, né? Depois do intervalo, daqui a pouco eu vou mostrar o Quem Humano. É o Rodrigo Alves, ele tem 34 anos, ele é paulista, mas mora em Londres, doutor. Você deve conhecê-lo, né? Enfim, nós vamos mostrar o antes e as etapas. Hoje, de certa forma,
ele não parece realmente um ser humano, né? Parece um boneco, Exato. né, doutor? Se tornou bastante deformado, na verdade, né? Os procedimentos para ele foram excessivos, né? E ele sempre buscou, eu acho que uma imagem que realmente não era ele, né? E com isso ele submeteu a diversos procedimentos sem um parâmetro nenhum. Para vocês terem uma ideia, ele gastou, gente, o Rodrigo Alves, 1,5 milhão em cirurgias. Entendo. Demais, né? Demais, demais. E tem relatos que ele já quase perdeu o nariz, quase perdeu o braço. Por quê? Fez cirurgias uma em cima da outra. Não pode, tem um limite de tempo também, doutor? Existe um período de recuperação, de convalescência de um procedimento, né? E esse deve ser respeitado. Quando se faz procedimentos em áreas distintas, por exemplo, quando se faz uma cirurgia na mama e depois se faz uma cirurgia no abdômen, por exemplo, eu peço para que faça pelo menos um intervalo próximo de 3 meses entre os dois procedimentos, mesmo sendo áreas distintas. Quando vai se reoperar uma área, no caso de uma cirurgia de nariz, como foi o caso dele, ou do braço, tem que se respeitar no mínimo 1 ano entre uma intervenção e outra, para que o tecido se recupere, porque senão a circulação realmente pode ficar prejudicada. Doutor, tem uma pessoa aqui perguntando, não estou achando a pergunta, mas você já falou sobre a cirurgia da pálpebra. Ele pede para explicar novamente, ele é de Gravataí, e ele pede para você explicar novamente como que funciona essa cirurgia. Claro. A cirurgia de pálpebra é uma cirurgia onde a gente visa, geralmente, na maior parte dos casos, remover o excesso de pele da pálpebra superior e o excesso de gordura da pálpebra inferior. Nós temos atrás dos nossos olhos umas bolsas que servem como amortecedores de impacto. Com o passar dos anos, elas vêm para frente e se tornam proeminentes e às vezes indesejáveis na pálpebra inferior. Então, elas podem ser reduzidas na cirurgia de pálpebra, a pele e a musculatura pode ser reposicionada, e superior, geralmente, são os excessos de pele e também, às vezes, alguma bolsa de gordura. E a gente percebe que, principalmente as mulheres, às vezes, exageram na cirurgia de face, né, doutor? Ficar repuxado o rosto. Hoje, cada vez mais que fique com a aparência natural, melhor, né? Claro. Antigamente tinha um outro esquema, uma outra técnica, porque realmente as mulheres ficavam mais repuxadas, né? Sim, sim. As técnicas mudaram, evoluíram. As técnicas evoluíram muito, as técnicas tanto de face quanto corporal. Na década de 70 no Brasil, se realizou muitas cirurgias plásticas de face de forma muito exagerada. Era considerado bonito isso antes? Acredito que sim. Para mostrar que realmente a Exato. pessoa Talvez tinha a pessoa não se feito. importasse em mostrar que realmente fez uma cirurgia. Sim, né? sim. Hoje nós procuramos corrigir o que está acontecendo. Então são procedimentos menos invasivos, com resultados estéticos mais previsíveis e também respeitando a face de cada um. Então, a cirurgia não é igual para todos, ela é extremamente personalizada. A cirurgia plástica tem essa característica de ser personalizada, individualizada, claro, Sim. né? E seguir um veio artístico também. Você não pode... Quanto mais natural, melhor. Sem dúvida alguma. O seio também está mudando, né? A prótese mamária de mulheres, eu percebo, né, doutor? As mulheres antes gostavam que ficasse aquela curvinha aqui, né, alta, Exato. né? Agora parece que está mais natural, não Sim. tá? Eu tenho ouvido cada vez mais no consultório o desejo de que os implantes pareçam mais naturais, né? A maioria das mulheres não gosta do efeito muito marcado dos implantes. Tanto é que antigamente usávamos com mais frequência implantes mais altos, hoje temos usado os implantes com perfil um pouco mais baixo, que dá um aspecto mais natural na mama. Que bom. Fico feliz, viu? Porque eu gosto de pessoas com aspecto mais natural também, Claro, com não tenha certeza. dúvida.